Cabo Max, que está sendo visto dentro do cenário político como um novo. Quem é esse Cabo Max que está dando trabalho aí aos políticos? Conta para nós. Boa tarde, Rogério. Primeiro, eu queria cumprimentar os espectadores e dizer que eu estou muito satisfeito, fico muito feliz de estar aqui tendo esse bate-papo com uma pessoa uma expressão tão grande no cenário jornalístico aqui do Espírito Santo. O Cabo Max, ele é uma célula da sociedade. Ele é aquela célula que busca mudança, que ele olha e não se contenta, às vezes, com esse cenário político que a gente tem hoje. Cabo da Polícia Militar, entrei em 2004, cirurgião dentista, né, com 2 formações, uma delas em saúde coletiva, saúde da família, evangélico, cristão evangélico, e com esse tipo de posicionamento em que a gente não dá para se conformar com o cenário político hoje do jeito que está. Então eu sou simplesmente um cidadão brasileiro que não se conforma com o que a gente está vendo hoje no Brasil, no estado, nos municípios. Bom, Cabo Max, que eu trouxe para essa entrevista, nós estamos tentando fazer um debate em torno da eleição no Espírito Santo. É vereador em Viana, não é? É morador de Viana, né? E é do PP de Marco Vicente, né? Você também, e candidato a deputado federal. O que eu sei a respeito da sua trajetória e do eleitorado ao qual será o seu principal eleitorado é a Polícia Militar, que tem um eleitorado forte, que tem também candidatos fortes, tanto para deputado federal como deputado estadual. Como é que você vai fazer para ganhar essa eleição, ainda tendo o Marco Vicente botando dinheiro na roda aí à vontade nas câmaras de vereadores? Pois é. Cabo Max hoje, ele não vem com a pré-candidatura que ele levantou a mão e diz eu quero ser candidato. Existe todo um contexto para tudo isso, para essa pré-candidatura. A Polícia Militar, depois dessa problemática que nós tivemos na segurança pública no ano de 2017, ela resolveu que vai ser dada uma resposta, mas não como foi dado em 2017, onde a sociedade acabou sangrando. Né? Essa resposta vai ser dada através de um projeto sólido, um projeto político, não apresentando nada de militarismo, mas sim apresentando gestão, mostrando que o militar sabe fazer gestão. E dentro desse processo todo foi se criado um projeto político. E esse projeto político, ele fez um plebiscito em todo o estado, onde os militares puderam ir nas urnas, né, e escolherem os seus representantes para essa eleição de 2018. E com a graça de Deus eu consegui o êxito para ser escolhido pré-candidato a deputado federal, representando a Polícia Militar, representando a segurança pública. Né? Hoje a segurança, a saúde e a educação são o cerne do que o Estado deve oferecer para cada um do cidadão. E isso dentro da segurança pública. Esse bom contato que eu tenho com a saúde me traz também a odontologia, já que a sua pergunta foi focada na musculatura política que eu tenho para apresentar. A odontologia hoje, nós temos um contato muito próximo, né? Eu sou representante da odontologia aqui no estado também, no Juntos pela Odontologia, que é um projeto também que a Odonto se colocou na brecha para ser protagonista também no cenário político, não só estadual, mas nacional. E, além disso, eu tenho as igrejas caminhando comigo, algumas igrejas. Por quê? Porque o meu posicionamento é um posicionamento pela família, é um posicionamento pelos projetos de família, né? Tudo aquilo que a gente acredita como cristão. Então, nós temos esse apoio do eleitorado cristão também por defender essas bandeiras.
que são bandeiras tão importantes. Né? E dentro do PP a gente tem uma disputa eleitoral que eu considero ela justa, considero uma disputa justa, e a gente está colocando o nome à disposição, a gente está fazendo uma política, como eu disse no início, uma política de defesa dessas instituições, uma política de defesa da sociedade como um todo, né? Porque quando eu defendo hoje segurança pública, eu não estou defendendo só a valorização do servidor, né? Apesar de achar isso muito importante, eu acho que o servidor ele serve melhor quando ele é valorizado, e nós temos diversos exemplos disso, mas quando o servidor serve bem e é valorizado, quem ganha lá no final é quem está na ponta, é a sociedade. Né? Sim, agora, olhando para dentro da Polícia Militar, há uma ideia que a Polícia Militar, com famílias e tudo, tem um eleitorado de 40 a 45 mil eleitores. Aí, quando se fala deputado federal, também tem mais concorrentes. Eu sei do outro cabo da Polícia Militar, que é o Josias da Vitória, inclusive está no mandato de deputado estadual. E você deve estar concorrendo com ele ali dentro. Como é que é essa concorrência? Não, o deputado da Vitória ele é um parceiro, ele é um amigo. Nós não somos adversários, né? Eu acredito que até o nosso eleitorado ele tem uma parcela sim, que é a parcela dentro da Polícia Militar, mas nós também temos esse eleitorado fora. Né? Como eu disse, eu tenho a odontologia, ele tem as bases eleitorais dele, né? O deputado da Vitória já vem de 3 mandatos de deputado estadual, então ele tem as bases dele e a gente está num trabalho mesmo de cooperação. Eu acho que eu vejo dessa forma, eu acho que a gente está aqui para poder somar, a gente está aqui para poder contribuir, e eu não vejo ele como adversário, né? Eu vejo ele como um parceiro. Sim, mas você também foi protagonista do episódio inédito na política capixaba, quando foi a Câmara de Vereadores, do qual você é vereador em Viana, o governador Paulo Artung, e você resolveu peitar o governador Paulo Artung, que aquilo não era o lugar indicado, que aquela homenagem não merecia. Como é que foi isso? Pois é, eu acredito que o político ele tem que ter quatro características muito importantes para mim. O caráter cristão, a competência, a credibilidade e a quarta é a coragem. Hoje nós temos muitos políticos sem personalidade, políticos de conveniência. Eu não acredito que isso é o melhor caminho. Né? E esse episódio ele aconteceu porque, após um momento crítico e trágico que foi a crise da segurança pública aqui no estado, a Câmara de Vereadores de Viana resolveu dar uma comenda, dar um título para o governador. E eu, desde o início, eu discordei, porque eu acho que títulos, comendas, homenagens têm que ser dadas para quem se destaca positivamente e não negativamente, como foi no ano passado, esse governo, dentro da minha avaliação, dentro da minha concepção. Como eu faço uma política de personalidade, eu me posicionei contra, e isso foi exposto naquele episódio, né? Que foi o episódio do aniversário da cidade de Viana. Né? E a minha política é dessa forma. Não é uma política de confronto, não é uma política de guerra, mas é uma política onde eu acho que nós temos que ter personalidade. Eu acho que nós temos que nos posicionar na hora de posicionamentos, nós temos que construir na hora da construção, mas esse episódio, assim, ele foi importante para mim, que eu apresentei quem era o Cabo Max, né? Deu uma repercussão muito boa dentro do estado, e eu acho que o meu jeito de fazer política é dessa forma, Rogério. A política no Brasil, ela tem demonstrado ser uma política que a sociedade hoje ela tá desacreditada dessa política. A política onde eu penso somente em mim, né? Eu não penso nas pessoas. Eu penso, o político hoje ele está fazendo uma política individualista, e nós clamamos por uma política coletiva, uma política onde eu não me posiciono só para defender a segurança, como eu disse anteriormente, mas para que, defendendo a segurança, lá embaixo, o cidadão brasileiro ele seja bem atendido, ele tenha representatividade.
Como você se colocou nessa crise da polícia militar com o governo do Estado? Eu me coloquei me posicionando, né, totalmente contra. Eu acredito, avaliando aquele episódio, eu acredito que o governador ele poderia se sair muito bem dentro daquele episódio. Se quando ele chegasse aqui no Estado, já que ele não estava quando culminou o evento, se ele chegasse e ele sempre quisesse diálogo. Né? Quando há um atrito, é como se esticasse uma corda, né? Um cabo de guerra. E para se chegar a um denominador comum, deve-se afrouxar um pouco de um lado, né? E o outro lado também afrouxar para que se entre em acordo. Então esse diálogo ele tem que ser constante. Ainda mais quando a sociedade capixaba estava sofrendo naquele episódio. Então eu acho que ele foi insensível, acho que a palavra certa é essa. Sensibilidade, ele não teve sensibilidade para avaliar a situação e manter uma linha direta de diálogo. O diálogo ali deveria ser constante, para que no final nós tivéssemos um resultado mais satisfatório. O resultado das manifestações do episódio de fevereiro de 2017, ele é trágico até hoje. Hoje nós vemos uma polícia desmotivada. Hoje nós vemos uma polícia que os policiais hoje eles fazem de tudo para tentar prestar um bom serviço, mas no fundo eles sabem que eles ficaram desgastados naquele episódio, né? O secretário de segurança ele foi infeliz em todas as oportunidades que ele teve, né? Ele atribuiu diversas coisas à polícia militar, o assalto ao convento foi atribuído à polícia militar, né? Queima de ônibus foi atribuída à polícia militar e depois foi visto que não. Então, assim, eu acho que foi uma série de erros naquele episódio. E eu, como parlamentar, fui totalmente contra a postura do governo naquele momento, né? Eu acho que o diálogo ali era o caminho certo. E a polícia, ela queria só isso. A polícia militar, ela queria diálogo, ela queria que fosse dado prazo concreto para que se sentasse, conversasse, pensasse em uma maneira de valorizar, porque a valorização desses servidores, ela representa um bom serviço aqui embaixo para quem está precisando da segurança, no caso da segurança, da saúde, né? A gente vê a saúde hoje sofrendo. Eu olho muito no meu município, um técnico ganhando salário base, um salário mínimo, às vezes até abaixo de um salário mínimo. Então isso é muito triste. Como é que eu vou querer uma oferta de serviço de qualidade? A gente fala muito isso, né, que o serviço público é feito de qualquer maneira, mas qual é a valorização daquele servidor público lá que está prestando serviço? Então a gente tem que sempre tá mantendo essa linha de raciocínio, né, de se pensar no servidor público para que no final a sociedade ganhe com isso. Bom, cuidar de pessoas, né, Rogério? Eu penso sempre isso. Nós devemos deixar de cuidar de coisas e cuidar de pessoas. Tá bom, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, eu fico lisonjeado de estar aqui. Tá? Viana, o meu gabinete em Viana está à disposição. Tá bom, e que você possa continuar tendo sucesso. Eu acredito que o Século Diário hoje, para mim, ele serve como referência. E eu acho que para toda a sociedade capixaba, referência no Estado. Obrigado.